Segundo Reis capítulo 20. Por aquele tempo Ezequias ficou doente, à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa porque morrerás, e não viverás. Então o rei virou o rosto para a parede, e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te agora, ó Senhor, te peço, de como tenho andado diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e tenho feito o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. E sucedeu que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta, e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim, e por amor do meu servo Davi. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos e ponde-a sobre a úlcera, e ele sarará. Perguntou, pois, Ezequias a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Isto te será sinal, da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus, não seja assim, antes volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, que fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acais. Naquele tempo Berodaque-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque ouvirá que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias deu audiência aos mensageiros, e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata e o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos, a sua casa de armas e tudo quanto havia nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias, e lhe perguntou: Que disseram aqueles homens, e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: Vieram de um país muito remoto, de Babilônia. E disse ele: Que viram em tua casa? E disse Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa, não há coisa nenhuma nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que será levado para a Babilônia tudo quanto houver em minha casa, bem como o que os teus pais entesouraram até o dia de hoje, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. E até mesmo alguns de teus filhos, que procederem de ti, e que tu gerares, levarão, e eles serão eunucos no paço do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: Pois não é assim, se em meus dias vai haver paz e segurança. Ora, o restante dos atos de Ezequias, e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, e como fez vir a água para a cidade, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. E Ezequias dormiu com seus pais. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Reis capítulo 21. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Efsibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações das nações que o Senhor desterrara de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez uma zera como a que fizera Acabe, rei de Israel, e adorou a todo o exército do céu, e os serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: Em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército do céu em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar seu filho pelo fogo, e usou de augúrios e de encantamentos, e instituiu adivinhos e feiticeiros, fez muito mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira. Também pôs a imagem esculpida de Azera, que tinha feito, na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: Nesta casa e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não mais farei andar errante o pé de Israel desta terra que tenho dado a seus pais, contanto que somente tenham cuidado de fazer conforme tudo o que lhes tenho ordenado, e conforme toda a lei que Moisés,
meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou por intermédio de seus servos os profetas, dizendo: Porquanto Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus, que foram antes dele, e com os seus ídolos fez Judá também pecar. Por isso assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que trago tais males sobre Jerusalém e Judá, que a qualquer que deles ouvir e ficarão retinindo ambos os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei Jerusalém como quem limpa a escudela, limpando-a e virando-a sobre a sua face. Desampararei os restantes da minha herança, e os entregarei na mão de seus inimigos. Tornar-se-ão presa e despojo para todos os seus inimigos. Porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos, e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu Jerusalém de um a outro extremo, afora o seu pecado com que fez Judá pecar fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto ao restante dos atos de Manassés, e a tudo quanto fez, e ao pecado que cometeu, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. E Manassés dormiu com seus pais, e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amon tinha 22 anos quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Mesulemete, filha de Anis, de Jotba. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés, seu pai. E andou em todo o caminho em que seu pai andara, e serviu os ídolos que ele tinha servido, e os adorou. Assim deixou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele, e o mataram em sua casa. O povo da terra, porém, matou a todos os que conspiraram contra o rei Amon, e constituiu Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto ao restante dos atos de Amon, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. E o puseram na sua sepultura, no jardim de Uzá. E Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Reis capítulo 22. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías, de Boscate. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, não se apartando dele nem para a direita nem para a esquerda. No ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azarias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo-lhe: Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que faça a soma do dinheiro que se tem trazido para a casa do Senhor, o qual os guardas da entrada têm recebido do povo. E que só entreguem na mão dos mestres de obra que estão encarregados da casa do Senhor, e que estes o deem aos que fazem a obra, aos que estão na casa do Senhor para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores, e aos pedreiros. E que comprem madeira e pedras lavradas, a fim de repararem a casa. Contudo não se tomava conta a eles do dinheiro que se lhes entregava nas mãos, porquanto se haviam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e ele o leu. Depois o escrivão Safã veio ter com o rei, dando ao rei o relatório, disse: Teus servos despejaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram na mão dos mestres de obra que estão encarregados da casa do Senhor. Safã, o escrivão, falou ainda ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. E sucedeu que, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Então o rei deu ordem a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide, consultai ao Senhor por mim, e pelo povo, e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Então o sacerdote Ilquias, e Aicão, e Acbor, e Safã,
e Asaías foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tikvá, filho de Arás, o guarda das vestiduras. Ela habitava então em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram. E ela lhes respondeu: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus habitantes, conforme todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Porquanto me deixaram, e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar, e não se apagará. Todavia ao rei de Judá, que vos enviou para consultar ao Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar, e contra os seus habitantes, isto é, que se haviam de tornar em assolação e em maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então voltaram, levando a resposta ao rei.